Boa tarde, gente. Até comecei uma live quase agora, mas parei para colocar o fone porque eu estou num lugar externo e pode pegar mais os sons ao meu lado, vizinhos, etc., do que o próprio som da live. Mas como diz aí o título, né, dessa live, os pastores e o presidente da República do Brasil. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, mas também quero fazer um comentário sobre outras lives que eu andei fazendo. Quando a gente toca num assunto presidente da República, governador, política, primeiro eu quero deixar bem claro que eu discordo totalmente da frase ou do pensamento política e religião não se misturam. Eu já falei sobre isso, né? A gente tem uma frase bem forte aí de Spurgeon. De repente alguém não conhece Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um grande homem de Deus, cheio de unção, que levou salvação a milhares, se não milhões de vidas. E até hoje, né, como tem um livro que diz Spurgeon ainda fala. Não sei se você já leu, mas porque as ministrações dele, apesar dele já ter partido, como eram baseadas na palavra de Deus, continuam ministrando os corações. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre a situação da live, né, também que teve ontem, dos pastores que estavam ali, alguns pastores que estavam ali com o presidente da República do Brasil. Não eram todos os pastores de renome, vamos dizer assim, no Brasil, mas alguns deles, né, representando os evangélicos, eles estavam ali, ainda que alguns evangélicos não queiram ser representados por aqueles que estavam ali, mas querendo ou não, eles representam os evangélicos, né? Talvez uma ou outra pessoa possa dizer não me representa, tudo bem, você tem total liberdade para falar isso, mas eles representam os evangélicos no Brasil. Eu quero começar falando sobre uma questão de honra. A Bíblia ela fala tanto e o crente já viu tantas vezes, né, sobre essa questão de é tão pregado, principalmente aquela referência sobre Davi honrando Saul, né? Davi teve várias oportunidades para matar Saul, vários motivos para não considerar Saul um ungido da parte de Deus. Saul estava em boa parte totalmente descontrolado, fazendo, vamos dizer assim nos termos naturais, bem básicos, né? Fazendo muita besteira, tentando matar Davi sem um motivo real, por uma inveja ou até por um espírito, como a Bíblia diz, atormentador, um espírito maligno, um atormentador que estava sobre a vida dele. Então Saul, por muitas vezes, tentou matar Davi, e Davi por muitas vezes teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou e não permitia que os soldados dele também tocassem em Saul, porque ele dizia: olha, esse é ungido do Senhor. Independente do que ele esteja no momento praticando, quem colocou ele lá foi Deus. E você já sabe, você que é cristão, você que é crente, você já sabe que a Bíblia é muito clara e ela diz: toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Inclusive, se você estudar um pouquinho o Velho Testamento, você vai descobrir alguns casos, como no caso de Nabucodonosor, por exemplo, e alguns outros reis que a Bíblia chamava de ímpios, né? Não era o povo de Deus, eram ímpios. E a Bíblia diz que Deus os colocou lá para corrigir o seu povo, para punir, em alguns casos, dizia o seu povo. O povo estava errando, o povo estava pecando, e Deus então levantava de outras nações alguns reis, e Deus dava força e capacidade a esses reis de vencer, de derrotar, entre aspas, o povo de Deus, porque Deus estava ali chamando a atenção deles, estava punindo. A Bíblia diz que Deus castiga a quem ele ama. Mas voltando então aqui para a questão de honra, são muitas pregações que nós já assistimos e você vê muito crente concordando, né? E admirando a vida de Davi. Poxa, Davi
né? Um homem segundo o coração de Deus, olha só. Teve toda a oportunidade na caverna, quando Saul entrou lá para fazer as suas necessidades, Davi cortou um pedacinho do manto dele, inclusive se arrependeu até de ter feito esse pequeno detalhe, cortou um pedacinho do manto para provar, olha, eu podia ter te matado, mas não te matei, e o coração dele pesa por ter feito aquilo. Algo parece tão simples, né? Enquanto tem pessoas nos dias de hoje fazendo coisas tão mais graves e dá a impressão que não se arrependem, que não conseguem perceber o que estão fazendo. Ali estava Silas Malafaia, R.R. Soares, Abe Uber, Pastor Rina e alguns outros pastores que têm um amplo, né, rebanho, vamos dizer assim, o apriscos, no Brasil e fora do Brasil. E eles estavam ali para fazer o que a Bíblia ordena: clamar pela nação brasileira e clamar pelos governantes. Eles estavam ali cumprindo a palavra de Deus. E você vê crentes, cristãos, indo na onda do ímpio, criticando, falando mal, usando termos às vezes até pesados, né, de acusação contra aqueles homens. E eu quero dizer aqui homens de Deus. Porque eu quero dizer homens de Deus? Exatamente porque eu não os conheço pessoalmente. Um e outro tive a oportunidade de estar algumas vezes mais próximo, né, ouvindo e estando em algumas reuniões com alguns daqueles que estavam ali, mas eles têm se levantado como homens de Deus. Você pode discordar completamente, mas até que você, como eu, também não estive, ou até que você não esteja na mesa com eles, comendo da mesma comida, passando alguns dias juntos, né, para você realmente conhecer quem são, é completamente antibíblico desonrar esses homens. É completamente antibíblico, é completamente contra Deus, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, se levantar contra esses homens. Dizer que esses homens são falsos, chamar esses homens de ladrões, dizer que eles estão interessados no dízimo, dizer que eles são mais políticos do que pastores. Porque, como eu, você não sabe o que se passa no coração desses homens. E eu vou dizer até como pastor, talvez você não tenha essa experiência, né? Talvez você não tenha o chamado, então não tendo o chamado, não tenha a experiência. E um pouquinho, muito aquém desses homens, eu tenho um pouco dessa experiência de ser afrontado, de ser caluniado, né? Muitas mentiras se levantaram já e se levantam ainda contra a minha vida. Tem aquelas pessoas que duvidam de que nós realmente somos honestos, somos sinceros, somos homens de Deus, mas graças a Deus que Deus sonda e conhece os nossos corações. Né? O homem não sonda e conhece os nossos corações, mas Deus sonda e conhece os nossos corações. Não apenas os dos pastores, mas o seu coração também. Pessoas podem duvidar de quem você é em Deus, pessoas podem duvidar da sua honestidade, pessoas podem suspeitar das suas intenções, mas a Bíblia diz que Deus conhece o profundo do coração do homem, que antes da palavra sair da sua boca, Deus já a conhece. E isso traz um grande descanso, creio que para você, como também para mim e para todos os homens e mulheres de Deus. Como eu comentei, fiz um comentário em alguém que fez um comentário na minha postagem, eu respondi com um comentário falando sobre a apóstola Valnice Milhomes, Neuza Itioca. Nós temos pessoas de fora como a Joyce Meyer e muitos outros homens e mulheres que têm se destacado de alguma forma na mídia cristã e evangélica. E até quando se usa esse termo, está se destacando na mídia cristã e evangélica, você vê pessoas criticando até isso, sem saber a intenção do coração. Né? Parece que algumas pessoas querem que a mídia
as redes sociais sejam deixadas apenas para os ímpios, apenas para os pornográficos, para os difamadores, para aqueles que pregam a imoralidade sexual em muitos aspectos que a Bíblia não concorda. Mas as redes sociais, elas estão para abençoar também. Quem dera mais pastores, mais líderes, mais mulheres e homens de Deus estivessem utilizando as redes sociais como esses pastores têm utilizado, né? Então, eu quero falar, nós já falamos sobre Davi honrando Saul, ainda que Saul não estava em seu pleno exercício daquilo que Deus havia o colocado para fazer ou viver, não estava vivendo, vamos dizer assim, de acordo com a santidade, com a vontade de Deus, mas Davi, aliás, homem segundo o coração de Deus, tinha a sabedoria de Deus para honrar aquele homem, independente das atitudes que ele estava tomando. Até o momento certo de assumir aquela posição, porque Deus já havia, através de Samuel, ungido a Davi, não apenas com a unção espiritual, mas o ato profético mesmo, de derramar o óleo, né, sobre a cabeça de Davi. O profeta Samuel, o grande homem de Deus, também já havia feito isso. Mas ele esperou o tempo certo, ele não matou Saul, ele não desonrou Saul, ele não criticou Saul, ele não levantou calúnias contra Saul, ele nem levantou acusações, ele honrava e ele respeitava, e eu repito, mesmo com todos os erros de Saul. Quantas vezes eu e você, quantas vezes os crentes e os cristãos já ouviram sobre essa referência? Quantas vezes nós já demos glória a Deus, quantas vezes nós já dizemos é verdade, quantas vezes nós já concordamos com essa palavra, mas quando chega no nosso tempo, não lá no tempo da Bíblia, quando chega na nossa era, quando chega na nossa hora, que homens de Deus se levantam, independente se estão fazendo a coisa certa ou não, nós os desonramos. Nós temos a coragem de os acusar, de os apontar, mesmo conhecendo toda a consequência bíblica dessas coisas, de pessoas que praticaram essas coisas, como por exemplo, Arão e Miriam, que fofocaram, né? Falaram coisas sobre Moisés. Mas Deus não havia colocado de frente ali nem Arão e nem Miriam. Havia colocado Moisés. Arão, creio eu, era um homem de Deus, Miriam, uma mulher de Deus. Foram chamados para estar, vamos dizer assim, nos dias atuais, como pastores auxiliares ali de Moisés, mas o ungido para aquele povo, para aquele momento e para aquele tempo era Moisés, né? Depois de um tempo outro assumiu, mas naquele tempo era Moisés. E quando a irmã dele, né, os irmãos dele usam de fofoca, de maledicência, ainda que só entre eles ali, porque só com Moisés, né? Nós estamos vivendo em santidade também, nós somos homens de Deus, somos mulheres de Deus. Por que Deus vai falar só com ele? Pode falar com a gente também. E você conhece a história. Deus reprovou aquela atitude, Deus se desagradou muito daquela atitude de Miriam e de Arão, e Miriam ficou leprosa na mesma hora. Precisou se afastar e Deus toca o próprio coração de Moisés, se amolece, né, o amor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e ele mesmo então clama ao Senhor pela cura de Miriam, e Miriam é curada. Agora você vê, aquela pessoa que eles estavam desonrando, né? Era um tipo de desonra. A pessoa que foi desonrada clama a Deus pela cura daquele ou daquela que o desonrou. E você sabe que isso continua acontecendo muito nos dias de hoje. Eu digo na minha pequenez, nas minhas pequenas experiências, do pequeno pastor que sou, dentro do tempo que Deus quiser, não sei até quando, quantas vezes eu já passei por pessoas que me afrontaram, para ser mais nítido, assim, pessoas que levantaram a voz, que gritaram, que me apontaram, que me acusaram, e sem saber
eu tinha passado períodos, né, de joelho, de impropósito, e jejum, clamor e oração exatamente por a vida daquelas pessoas. Não depois que elas fizeram, mas eu já vinha fazendo antes e continuava fazendo depois e clamava ainda mais a misericórdia de Deus sobre a vida delas, porque até onde é possível eu me conheço. Sei o homem que sou, sei da honestidade que pratico, conheço as minhas intenções, não como Deus conhece, porque a própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Mas você se conhece em parte. Ninguém, na verdade, conhece você mais do que você mesmo, a não ser Deus. Então, sabendo das minhas intenções, sabendo, é, conhecendo quem eu sou, eu clamava ao Senhor por misericórdia sobre a vida dessas pessoas quando elas levantavam tais calúnias, mentiras, acusações, difamações, falta de honra, desrespeito, porque eu tenho líderes sobre a minha vida, eu tenho um casal de apóstolos sobre a minha vida, e eu os honro, e eu os sirvo, e eu procuro não caluniar, procuro não, nem mesmo em algumas situações, nem questionar. Quando tenho que questionar, é numa posição de humildade, tentando entender alguma coisa que eles possam ter estipulado, que eles possam ter dito que eu não entendi. Mas nunca uma afronta, sabe por quê? Porque eu conheço biblicamente as consequências de uma afronta. Comentei também ainda hoje com uma irmã querida aí do nosso relacionamento Facebook, via Facebook, amizade Facebook, sobre o conselho de Gamaliel, que a Bíblia diz que era um homem sábio, e ali se torna um ensinamento bíblico para nós. Você vê que Deus permite que aquela parte entre ali nas Sagradas Escrituras para que nós possamos aprender com ela. Quando Saulo, não ainda convertido, apóstolo, né, Paulo, mas ainda como Saulo, queria destruir alguns movimentos cristãos, porque você sabe que ele perseguia e matava os cristãos. Gamaliel, que era o seu orientador, vamos dizer assim, era o seu discipulador, numa conversa com ele, creio eu, uma conversa de discipulado, Gamaliel diz para ele: olha, é melhor que você não se levante contra isso, é melhor que você não esteja falando contra isso e nem fazendo nada contra isso, porque é o seguinte, se isso não for de Deus, o tempo vai mostrar. Mas se isso for da parte de Deus, você estará se levantando contra o Criador, contra o Todo-Poderoso. E é a mesma coisa, gente, para os dias atuais. É a mesma situação. Olha, eu posso dizer para você, como já disse em outra live ou em outras lives, como já falei algumas vezes de púlpito, eu posso discordar e eu até afirmo que eu discordo de algumas coisas em relação a Bispo Macedo e a outros pastores e líderes, mas isso não me dá o direito de acusá-los, não me dá o direito de apontá-los como gananciosos ou como falsos, mentirosos, dizer que são mercenários, nada disso, porque eu não sou tolo, graças a Deus, ao ponto de me levantar contra esses homens. E eu vou te dizer uma coisa, ainda que esses homens estejam com atitudes erradas, com práticas erradas, eu posso te garantir que muito mais vidas foram salvas, libertas, transformadas através da vida desses homens do que da minha própria vida. Eu sei que já fui usado por Deus, como creio que você também, para levar salvação, para levar libertação, para levar transformação no nome de Jesus Cristo, que é o único nome que pode e tem todo o poder, mas incomparável ao que esses homens já fizeram. Esses homens, nós não conhecemos a vida deles no pessoal, nós não conhecemos o coração deles. Muitas das vezes o que nós conhecemos são mentiras de ímpios, pessoas endemoniadas que se levantam para chamá-los de ladrões, para chamá-los de mercenários, para apontá-los como falsos, como vaidosos, como gananciosos.
Na verdade, alguns estão endemoniados, com espíritos malignos, estão possessos de demônios e estão demônios falando através deles. Outros estão, entre aspas, em sã consciência, não são espíritos malignos, mas é apenas mesmo uma fofoca, uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento, talvez uma falta de temor, não a homens, mas uma falta de temor a Deus, já que toda autoridade é constituída por Deus. Presidentes, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e pastores, apóstolos, reverendos, pastoras, bispas e etc. Inclusive você vê crentes criticando, bispo, para que isso de apóstolo? O que você tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Se a Bíblia fala sobre bispos, se a Bíblia fala sobre apóstolos, se a Bíblia fala sobre pastores, se fala sobre o que for, o que nós temos a ver com o que essas pessoas decidem diante de Deus, com o título que elas recebem de alguém ou que de alguma forma se colocaram naquela posição. Você e eu, nós não sabemos a experiência que essas pessoas tiveram com Deus ou não tiveram. Então, para não agir de forma tola, o mais sábio, e isso é bíblico, a Bíblia fala que o mais sábio é calar. Quando você não tem algo de bom para falar, o mais sábio é calar. Por isso, dificilmente você vê postagens minhas criticando um pastor, uma pastora, um governador, um prefeito, ainda que eu discorde, ainda que eu tenha algumas suspeitas sobre a honestidade daquela pessoa, eu deixo nas mãos de Deus. Conforme a justiça vai provando e não suspeitando ou então tentando averiguar a situação, mas quando é provado uma situação, conforme as provas estão ali diante de toda a situação, então a gente pode, no máximo, dizer o que as provas disseram, mas não aquilo que eu acho que é uma prova, que eu penso que é uma prova, mas aquilo que realmente é uma prova. Então, muitas coisas que são faladas sobre os pastores, aqueles pastores que estiveram ali ontem na live com o presidente, muitas coisas que são faladas sobre o presidente, muitas coisas que são faladas sobre os ministros, que são faladas sobre os governadores, sobre os vereadores, são irreais. E outras são reais. Mas o que acontece, a falha de muita gente hoje é estar afirmando o que é certo, o que é errado. E eu quero dizer para você que a única base de certo e errado, que realmente é certo ou errado que nós temos, é a palavra de Deus. Ela é a única fonte do certo ou errado. Eu não sou fonte de certo e errado. Você não é fonte de certo ou errado. Você não é juiz da vida espiritual de ninguém. Inclusive, nem os juízes são juízes da vida espiritual de ninguém. O máximo que eles podem julgar é uma questão ética, moral, de acordo com as leis estaduais, com as leis federais e municipais, mas não podem julgar o coração, não podem julgar as intenções. Deixa eu relatar algo para você. Quando Jesus morreu, os governantes daquela época pagaram os soldados para dizer que viram os discípulos de Jesus, que os discípulos de Jesus foram até lá e roubaram o corpo do Messias, roubaram o corpo de Jesus Cristo. E você sabe que Israel, em boa parte, até hoje, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não creu na ressurreição e por isso não o recebeu, porque acreditaram em seus governantes, acreditaram em seus... aqueles que estavam governando sobre eles. Vamos nos limitar nessa palavra. E ali, na verdade, era uma mentira. Porque nós, que somos cristãos, cremos, acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou,
que Jesus Cristo está vivo, que nós nos relacionamos com Ele, que temos a direção do Espírito Santo para a nossa vida no dia a dia. Mas, através de uma mentira, foi propagado como verdade para aquela nação. E muitas coisas nós temos visto pessoas hoje afirmarem como verdades, né? Vou dizer, por exemplo, sobre o nosso presidente da República. Todos sabem que eu apoio, já falei, eu votei em Jair Messias Bolsonaro, voto novamente, porque eu acredito que é um homem honesto, eu acredito que tem um coração sincero diante do desejo de fazer o bem ao Brasil, aos cidadãos brasileiros, mas existem pessoas que não acreditam. Amém, gente? Eu acredito e você não. Uma parte dos brasileiros acreditam e outras não. Da mesma forma, a vida dos pastores que estavam ali. Da mesma forma, a vida dos pastores da mídia. Infelizmente, nós vemos até pastores de igrejas pequenas que eu creio, tá? E posso estar errado com certeza, movidos por uma inveja. Muitas das vezes estão apontando os amigos, vamos dizer assim, os colegas de trabalho, de profissão, pastores acusando outros pastores, pastores apontando a vida de outros pastores sem conhecer, simplesmente pelo que veem na mídia, simplesmente por aquilo que ouviram falar e não de ver e de conviver. Eu falei e repito, eu não concordo com tudo que esses homens ou essas mulheres, que eu considero homens e mulheres de Deus, tudo que eles falam, tudo que eles vivem, tudo que eles pregam. Não estou falando sobre todos, mas alguns que eu pude ouvir eles mesmos falando algumas coisas que eu discordei, mas discordei para mim. Não fiquei caluniando, não fiquei fofocando, não fiquei desonrando, porque não quero maldição sobre a minha vida. E isso não é tentar colocar medo sobre a sua vida. Isso é trazer a realidade da palavra de Deus, a realidade da lei espiritual que rege o universo, que está sobre nós. Existe uma lei espiritual que não mudou e nunca mudará, que é o próprio Deus que estabeleceu. Sabe, a vida é como um bumerangue, né? Que aquilo que você joga acaba voltando de várias outras formas. Você já ouviu falar isso? Aquilo que a gente planta, a gente colhe, e etc, etc, etc. Tantas outras palavras que nos levam a entender que a vida é dessa forma e a Bíblia afirma que a vida é dessa forma. Então, por que ir contra a palavra de Deus? Blasfemando muitas das vezes contra Deus, porque quando eu desonro um homem de Deus sem conhecer realmente o que aquele homem pode ter sofrido, o que aquele homem pode estar sofrendo, as perseguições que aquele homem passou, que aquele homem suportou. Às vezes você pode ver um pastor da mídia de repente num carro de 100 mil reais e você vai criticar porque ele tem um carro de 100 mil reais e dali você já acha que não é homem de Deus, e você vê pessoas falando que ele poderia comprar um carro mais barato e a outra parte abençoar os pobres. Agora, quantos pobres eu já abençoei? Quantos pobres você já abençoou comparado a esses pastores? Sabe, como eu falei, tem pontos que eu não concordo, mas eu também gosto de conhecer os pontos positivos e coisas que eu ouvi, por exemplo, o que eu já falei, Bispo Macedo falar, que eu não concordei. Também descobri e busquei conhecer coisas que eu admirei tremendamente da Igreja Universal do Reino de Deus. Como uma multidão, só um dos pastores que nós nos aproximamos, já me aproximei de outros, conheço alguns bispos da Universal, que os considero homens de Deus sinceros, mas um deles, vou falar só sobre um, levantou um trabalho que fez uma recuperação de 1.000 moradores de rua viciados em crack e em outras drogas ilícitas.
E desses 1.800 encontraram total libertação e voltaram à atividade, voltaram, se integraram novamente às suas famílias, ao seu trabalho. Eles mesmos direcionavam essas pessoas ao emprego novamente, davam cursos, condições de estudar e terminar os estudos para aqueles que não. Esses são pessoas que estiveram próximas. Esse pastor foi um dos que estiveram próximos e tem um sítio e fez esse trabalho e continua fazendo esse trabalho. Agora eu estou falando de um. Agora você imagina os milhares de pastores que a Universal do Reino de Deus tem. Será que Deus está preocupado com o carro de 100 mil reais, de 90, de 150, de 200 mil reais, que um desses homens possa ter, em comparação a tudo que esses homens já fizeram pela nação e até em outras nações? Será que eu não estou me atrevendo demais em falar mal desses homens quando eu não fiz 10, 5 e às vezes nem 2% do que esses homens já fizeram? Olha, esses homens podem, alguns deles, até se perderem ou até já são perdidos e irem para o inferno, não ter salvação. Mas eles deixaram um resultado. Esses homens pregaram o evangelho, esses homens trabalharam para a recuperação de vidas, como nós falamos agora, de viciados. Nós falamos apenas de um pastor, mas existem milhares, milhares e milhares espalhados por todo o mundo de pessoas que foram libertas dos vícios, da prostituição, da depressão, da insônia e de muitos outros pontos. Eu estou falando apenas sobre a Universal do Reino de Deus. Nem cheguei a lhe falar as coisas que eu conheço nesses anos de pastorado evangélico desde nascimento, com 43 para 44 anos agora. Tenho um pouquinho de experiência dentro do evangelho. Então as coisas que eu já conheci que a Assembleia de Deus fez. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Sabe, desde o início da caminhada do pastor Silas da Malafaia, como jovem, começou a pregar, a evangelizar, a levantar pessoas para estarem fazendo também esse chamado, exercendo esse evangelho. Agora, se ele tem uma desonestidade na vida dele, se ele tem alguma ganância, se ele tem alguma soberba, irmão, isso é problema seu, isso é problema meu. Eu vou me levantar com tolice, com burrice para falar de um homem desse, correndo o risco de situações que eu já vi. Deixa eu abrir um parênteses aqui, amado. Você pensa que a lepra, o câncer e essas coisas só aconteciam no passado? Você confunde o tempo da graça como se fosse um tempo que essas coisas não acontecem mais, quando pessoas estão mentindo, caluniando, homens e mulheres que estão pagando um preço e nós não conhecemos. Nós só conhecemos a carinha bem arrumada que aparece na mídia, nós não conhecemos o seu choro, Olha, deixa eu encerrar aqui então esse parênteses, que eu já queria entrar em outra coisa. Uma vez, vou encerrar, depois eu volto. Uma vez eu conheci um pastor que ele foi a Israel e isso agora nos tempos atuais, tá? E ele desejou subir certo local do Monte Carmelo, que só pode ficar uma ou duas pessoas, eu não lembro, um espaço reservado. E o guia dele falou: olha, nós vamos precisar esperar o pastor que está lá em cima descer, para que a gente possa então subir, porque não pode ter aglomeração de pessoas naquele ponto, naquele espaço reservado. E esse pastor conhecido, ele falou assim: mas quanto tempo ele já está lá? E eu não lembro exatamente, mas era caminhando para um mês, algumas semanas que esse pastor já estava em jejum e oração lá em cima do Monte Sinai, clamando. Ele era um pastor brasileiro, então estava clamando pela nação brasileira. E o guia falou para esse pastor conhecido: nós vamos precisar esperar, a gente não sabe quando ele vai descer, a gente só pode subir quando ele descer. Sabe quem era esse pastor que estava lá em cima, em jejum, em oração pelo Brasil? Bispo Edir Macedo. Não é história,
É real, ele estava lá. Agora você pensa, qual quanto qual o preço que esse homem já pagou? Esse homem já errou, esse homem erra? Provavelmente, como eu e você. Esse homem é ganancioso e é falso? Não sei. Você também não sabe. A gente pode suspeitar. Como já falei, a gente pode ter até como certo ou errado isso ou aquilo, mas não temos certeza. Você não conhece o profundo do coração. Você não conhece o preço que foi pago por alguns homens e mulheres que hoje são perseguidos. Sabe, eu não os quero comparar a Jesus para ninguém ficar aqui criticando. Está comparando a Jesus, apesar de que muitos de nós deveríamos buscar uma vida que pudesse nos comparar a Jesus. Mas esses homens também, muitos homens e mulheres também pagam um preço muito alto. Falando sobre Jesus, como ele foi caluniado, como ele foi acusado, como ele foi perseguido. Muitos desses homens e dessas mulheres também são. Muitos deles pagam um preço que eu e você nunca pagamos uma vírgula do que eles passam. Nunca sofremos perseguição, nem próximo, nem sonhamos com o nível de perseguição que alguns deles sofreram e ainda sofrem até hoje. Mas mesmo assim, a gente bate no peito e tem coragem de caluniar, de difamar, de desonrar e de afrontar com as nossas palavras alguns desses homens e mulheres. Deixa eu dizer para você, isso é perigoso demais. Eu sei que, sabe, os necios, os loucos, eles irão ouvir uma palavra dessa, irão responder, eu falo mesmo, eu critico mesmo, eu vou apontar mesmo porque é safado mesmo e tal. Gente, esse tipo de gente são exatamente aqueles que a Bíblia diz que são os tolos, sabe? Essas pessoas que se acham sábias são os mais tolos que o mundo tem. Pessoas que batem com a língua nos dentes sem pensar, sem analisar, sem conhecer a supremacia da vontade de Deus. Olha, quando o livro de Jó é um livro poderoso. Quando eu leio o livro de Jó, geralmente, quando eu paro para ler o livro de Jó, eu leio todo num dia só. Sabe, não consigo parar. E ali eu tenho, dentre muitos, um grande ensinamento em relação a esse ponto eu queria compartilhar com você. Os amigos de Jó, que se sentaram ali junto com ele, tinham até uma boa intenção. Você vê que de início eles ficaram calados por um bom tempo e provaram ali que realmente eram amigos. Mas de repente eles foram tomados pela sua vaidade. Homens eloquentes, você percebe ali pelas palavras que eles vão dando a Jó, que eram homens estudados, homens eruditos, né? Provavelmente homens formados em doutorado daquela época ou algo desse tipo, pelo nível de palavras, frases formadas, frases de efeito, podemos dizer até de certa forma poderosas que eles lançam ali sobre Jó. Mas no final de tudo, depois de tanta inteligência esbanjada, depois de tanto achismo, depois de tanto conselho ao qual eles tinham certeza que estavam falando a verdade, Deus vira para eles e pergunta: quem vocês estão pensando que são? Quem são vocês para falar assim do meu servo Jó? E Deus estipula como é que a gente pode dizer? Deus estipula um ponto para que aqueles homens fossem livres da maldição, do erro que cometeram ao estarem falando contra o ungido de Deus. Deus diz: olha, Jó vai precisar levantar um sacrifício em favor de vocês, porque senão vocês vão perecer. Por causa da tamanha afronta que fizeram a mim. Quando eles afrontaram Jó, eles estavam afrontando a Deus, porque quem levantou Jó como homem que era na cidade foi Deus. Agora você imagina, vamos pegar
essa história, vamos figurar isso, vamos pensar nos dias atuais, o quanto nós erramos, o quanto nós somos tolos no falar, o quanto somos irreverentes, o quanto corremos o risco, sabe, de sermos amaldiçoados. Como eu falei lá atrás e não terminei, eu vejo e já vi nos dias atuais pessoas que foram amaldiçoadas por se levantarem contra homens e mulheres de Deus. Eu repito, eu não quero que você tenha medo. Eu não tenho intenção nenhuma de colocar medo em você para que você venha respeitar um pastor ou alguém, nada a ver com isso. Mas eu estou como pastor, como amigo, como aquele que ama vidas, como o amor de Deus. Por isso que eu amo, é o amor de Deus que está em mim, de mim mesmo não tenho nada de bom. Eu quero te alertar, cuidado, porque o câncer continua pegando em forma de maldição, porque a lepra, a hanseníase e muitas outras maldições e consequências continuam atingindo aqueles que têm se levantado como homens de Deus, desconsiderando-os como homem de Deus, quando não conhecem a profundidade do coração desses homens e dessas mulheres. Estão se levantando e estão desonrando pelo que ouviram falar, mas eu repito, não conhecem de verdade, porque não comeram, como a Bíblia diz, 1 quilo de sal com essas pessoas, não se assentaram à mesa com eles para tomar café da manhã e passar ali um mês, um ano, conviver como família ou como discípulo mais próximo. E estão falando por quê? Pelo que acham daquilo que aparece na mídia? Aquilo que aparece dentro do quarto em secreto para Deus nunca vai aparecer na mídia. O que aparece na mídia é o que tem que aparecer. Mas Deus, repito, sonda e conhece a profundidade do coração e das intenções de todos os homens e mulheres, não só desses que estão na mídia, mas daqueles que se levantam para criticar, daqueles que se levantam para suspeitar de homens e mulheres de Deus. Eu quero repetir, eu e você não temos nada a ver com o pecado dessas pessoas. Eu e você não somos juízes, não somos deuses. Na medida em que vocês medirem, na medida em que vocês julgarem, vos medirão também. Nós seremos julgados na medida que estivermos julgando aos outros. Você e eu, nós não somos mais do que pessoas que nós possamos nos levantar para falar mal delas, para desonrá-las, para suspeitar da integridade delas. Exatamente pela atitude de agir dessa forma. Então, como os amigos de Jó, nós podemos passar uma situação em que homens que nós estamos criticando, mulheres que nós estamos suspeitando, homens que nós estamos falando do dinheiro deles, da ganância deles, da soberba deles, dizendo que eles deveriam estar pregando mais amor, quando eles estão falando sobre política, como eu já ouvi sobre o pastor Silas Malafaia, aí alguém aí atrás vai dizer, é verdade, isso é verdade, deveria sim. Quem é você? Quem sou eu para dizer o que ele deveria ou não estar falando? Quem sabe o que Deus separou ele para ser, para falar no Brasil e nas nações? Eu e você não somos deuses para decidir o que um homem ou uma mulher de Deus vai falar ou não. Qual a área que um homem ou uma mulher de Deus vai se levantar. Se é na área de cura, se é na área de evangelismo, se é na área política, como muitos homens da Bíblia se levantaram, como os juízes que foram homens de Deus e eram, sabe, os presidentes da época, como Sansão e muitos outros, como os profetas, como os reis, que Davi era o presidente de Israel, o presidente da República de Israel, levantado por Deus, homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, você sabe disso, e quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Então vamos deixar Deus direcionar os homens e mulheres que estão sob o governo. É lógico, não é vamos deixar no sentido de permitir. Deus faz o que Ele quiser. O que eu quero dizer é cuidado com o que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Porque a maldição continua encontrando pouso em quem abre espaço para ela. A Bíblia diz que a maldição não vem em um lugar que não tem pouso para ela, mas aonde tem, ela pousa ali.
ela abraça essa pessoa e ela maltrata essa pessoa. E Satanás encontra uma brecha na minha vida e na sua vida, porque nós estamos desonrando a vontade de Deus. Porque quem colocou o juiz, quem colocou o governador, quem colocou o presidente foi Deus. E se eles estão errados, eles darão conta a Deus. Eles não têm que dar conta a mim e nem a você. Eles darão conta a Deus. Então livra a sua vida desse mal. Feche a sua boca como eu faço quando vier um pensamento negativo em relação a um homem, a uma mulher de Deus. Quando vier um pensamento negativo em relação a uma autoridade. Porque é natural vir, muitas das vezes. É natural suspeitar, muitas das vezes. Inclusive a Bíblia fala que nós devemos pessoalmente até avaliar algumas situações, mas ela não permite que nós estejamos julgando, ela não permite que nós estejamos apontando, ela não permite que nós sejamos dono da verdade, do certo ou do errado, porque o dono da verdade é o Senhor Jesus, não é você, não sou eu. Então seja um cristão verdadeiro. Se você não considera aquele pastor e aquela pastora um cristão, seja você um cristão verdadeiro, não levantando falso testemunho contra eles. Seja você então um cristão, um homem, uma mulher de Deus verdadeiro, não julgando, não julgueis para que não sejam julgados. Não é possível que essa palavra não está entrando no coração do povo de Deus. Você não tem que concordar com homens e mulheres. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que conhecer e viver de acordo com a lei que rege o espiritual e o sobrenatural. Ninguém passará impune quando se levantar contra o ungido de Deus. Ainda que você tenha toda a certeza do mundo que aquela mulher não é mulher de Deus, que aquele homem não é homem de Deus, essa certeza é incerta. Essa certeza é incerta até que você possa conviver e na prática descobrir quem realmente é aquela pessoa. Enquanto isso não acontecer, enquanto você não conviver com R.R. Soares, enquanto você não conviver com Silas Malafaia, com Bispo Macedo, enquanto você não conviver com Valnice Milhomes, com Neuza Itioca, enquanto você não conviver com Paul Washer, enquanto você não conviver com esses homens e mulheres de Deus, você nunca saberá quem eles realmente são. Você nunca saberá pela mídia ou por um erro que eles cometeram, como eu cometo, como já falei numa live dessas. Eu já falhei com membros da igreja, eu já falhei com ovelhas da igreja, eu já errei, eu já falei coisas erradas e posso novamente estar falando, mas independente disso, você não deve me julgar e eu não devo te julgar. Deixa a parte de Deus com Deus, deixa a parte de Deus com Deus, amém, querido? Que essa palavra possa levar entendimento até você, até o seu coração. Infelizmente, eu penso que essa palavra não vai alcançar muitas pessoas. Até os crentes hoje em dia estão muito interessados nos episódios das séries, estão muito interessados nos vídeos de gracinhas, né, de palhaçadas, nos vídeos de acusação, nos vídeos de brigas, mas os vídeos e as lives de pregações, onde a verdade é pregada, onde a palavra de Deus é pregada, onde o aconselhamento, que creio eu, vem do Espírito Santo, é dado ao povo. Essas não têm muitas curtidas, essas não têm muitos seguidores, essas não têm muito destaque na mídia. Porque se você pegar YouTube, Facebook, Twitter, aqueles que têm mais seguidores são aqueles que têm profanado mais o Evangelho. São aqueles que têm levado mais imoralidade, que tem levado mais meninice, infantilidade, mais coisas supérfluas, coisas sem maturidade para o povo. É triste, mas é real. Mas Jesus vai voltar. Tudo isso vai passar. Um novo tempo virá. E eu e você, se Deus
Se Deus, não, se eu e você permanecermos fiéis à palavra de Deus, nós estaremos lá com Ele, sabe? E deixa eu falar um assunto lá de trás que eu não compliquei, que eu não completei, não é compliquei, não completei. Eu creio, você pode não crer, mas eu creio que toda a Bíblia é política e religião. Eu creio que política e religião sempre andaram juntas. E quando o cristão abre mão da política, eu não estou dizendo que você tem que se candidatar, eu não estou dizendo que você tem que estar levantando uma bandeira, sabe, marchando nas ruas, não estou falando sobre isso. Mas quando o cristão tenta separar política de religião, ele está tentando inconscientemente tirar o justo do poder. Eu não estou dizendo que tem nenhum justo no poder. Eu estou lembrando da referência bíblica que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Eu estou falando sobre quando Davi governou. Eu estou falando sobre quando Salomão governou. Quando Samuel governou. Quando homens de Deus e mulheres de Deus governaram. Quando Abraão assumiu o chamado. Quando homens e mulheres assumiram o chamado. E hoje homens e mulheres estão assumindo o chamado. Porque, novamente, eu vou dizer, toda autoridade, é a Bíblia que diz, é constituída por Deus. Amém? E quero encerrar dizendo o seguinte: quando eu falo sobre política, não é porque eu quero falar, é porque eu preciso falar. Se você não tem estrutura para suportar os ataques, então você não precisa estar postando. Se você não sabe responder às pessoas que te afrontam quando você fala sobre política, você sendo um cristão, pessoas que vêm te acusar, você tem que pregar mais o amor, você tem que falar mais da palavra. Gente, política está na palavra. Eu estou provando aqui para vocês. Falando sobre Davi, presidente, falando sobre Salomão, presidente, falando sobre Samuel, presidente, falando sobre Sansão, falando sobre Débora, falando sobre Esther, presidenta, falando sobre essas pessoas, nós estamos provando que religião e política sempre estiveram juntas e é impossível se separar. Você precisa orar, sim. Você precisa evangelizar, sim. Mas você precisa atuar no governo dos justos. Não estou dizendo que você tem que postar coisas sobre política, mas também quero dizer para aquelas pessoas que não estão postando porque dizem: não quero me meter nessas coisas. Eu posto porque eu creio que Deus quer que eu me meta nessas coisas. Se Deus não quer que você se meta nessas coisas, não tem problema. Fique no seu lugar. Mas também, se você entende que Deus tem te dado algo para você postar, se Deus tem te dado algo, alguém para você apoiar, como eu tenho apoiado o governo do presidente Bolsonaro e seus ministros, eu creio assim, eu quero apoiar, eu gosto de apoiar esse governo, sabe? Todas as coisas que levantaram foram provadas contra. Homofóbico, foi provado, mentira. Tem a ver com a morte da Marielle, foi provado, mentira. Agora nós estamos falando de achismo, por isso que eu falei, quando provar algo, então está provado. Se provarem algo contra o presidente, se mostrarem, sabe, a prova contra o presidente, então eu vou ter que dizer: o presidente errou, o presidente falhou, ou então o presidente foi falso, não foi verdadeiro. Eu vou ter que dizer. Mas enquanto não, eu acredito no coração daquele homem. Você não acredita? Não tem problema. Não tem problema. O que eu não posso fazer, por exemplo, eu não acredito no coração do governador Whitson, mas eu não estou me levantando contra ele. Eu não estou falando contra ele, a não ser que a justiça tenha a prova, como já provaram algumas coisas, mas tenha a total prova da sua desonestidade. Eu estou orando por ele. Até porque ele é próximo, ele é um próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele tem esposa, ele tem filhas ou filhos, não sei exatamente. Então eu oro por ele. Eu discordo do seu governo. Eu não acredito no coração dele. Eu não acredito na sinceridade dele.
como você, alguns outros, não acreditam na sinceridade do nosso presidente. Eu acredito na sinceridade. Avaliando a pouca experiência que eu tenho na avaliação de pessoas, como também aqueles pastores todos que estiveram com ele ali, avaliaram e aprovaram. Para aqueles pastores estarem ali, e você sabe disso, são pastores que apoiam o governo do nosso presidente. Então eles viram alguma coisa, penso dessa forma, eles viram alguma coisa no coração daquele homem, nas palavras daquele homem, que eles acreditaram. Eles viram alguma coisa, talvez, no secreto deles, não sei, que eles aprovaram. E eles estão lutando por aquela causa. E sabe, você como cristão deve lutar por uma causa de política, sim, também. Quando você acredita, você não deve se omitir. O que está acontecendo é que muito cristão está se omitindo de apoiar o governo do presidente Bolsonaro, com medo dos ataques. Infelizmente, as pessoas que vêm discordar, não são todas, graças a Deus, tem gente madura e consciente, mas as pessoas que têm vindo sempre, né? As pessoas que têm vindo contra a minha avaliação sobre a vida do presidente como um homem sincero, como um homem verdadeiro, não digo como um homem de Deus, mas como um homem levantado por Deus, como todas as autoridades, seja para julgar ou para abençoar, né? Cada país tem o que merece. Como eu disse, nós temos que orar, evangelizar, clamar, nos arrepender dos nossos pecados para que Deus venha sarar a nossa terra. A Bíblia já fala sobre isso. Mas se você acredita no coração do presidente como eu acredito e tem se omitido, isso pode ser um tipo de covardia. Eu disse que eu não gostaria de estar postando porque a gente recebe ataques, né? A gente recebe palavras de afronta e muitas palavras de afronta, como eu vinha dizendo, são infantis, são imaturas, são chulas, são baixas, são de pessoas, sabe, que estão acostumadas com a promiscuidade, que estão acostumadas com os palavrões, com a baixaria, sabe, aquelas coisas horríveis que a gente preferiria nem ler, muito menos ouvir, mas faz parte da vida, né? E até mesmo alguns, nós não sabemos, podem estar endemoniados e demônios falando através dessas pessoas. Não estou dizendo que é o caso de todas. Eu estou plenamente aberto a conviver e aceitar pessoas que têm opiniões diferentes, porque todo mundo tem esse direito. Você pode não acreditar no coração do presidente e estar certo, e estar certa, e eu estar errado, porque essa é uma questão de avaliação pessoal. É a sua vida, o que você acha, o que você avalia. Então eu estou olhando provas contra acusações, estou olhando em relação àquela parte psicológica que a gente já aprende a avaliar um pouco as pessoas. Eu estou olhando através do clamor do Brasil durante décadas, né? Como já falei, vinha a apóstola Valnice com seu exército de 1 milhão de intercessores, tentando levantar 1 milhão de intercessores, clamando pelo Brasil há décadas e décadas e décadas. E se o cristão se levanta e diz, nunca vai existir político que não seja corrupto, então ele não crê em Deus. Porque a palavra disse, quando o justo governa, o povo se alegra. Isso significa que existem homens justos, que existem mulheres justas para governar essa nação. Então, se você tem se omitido, não se omita mais. Comece a expor o seu apoio ao presidente. A não ser que você não tenha base para receber as críticas. Porque, como falei, a maioria daqueles que estão contra o presidente, eles atacam de forma grosseira. Não são todos. Eu recebi até hoje mesmo já pessoas que não apoiam, mas que têm agido com maturidade, né? Como eu disse que não apoio também o governo do Witzel, mas tenho procurado agir com maturidade, orando pelo governo dele, orando pela vida dele, orando para que o Espírito Santo possa convencê-lo da verdade, da justiça e do juízo, já que eu não acredito que tem verdade na vida dele. Eu oro por ele. Eu não afronto, eu não xingo, eu não vou quebrar, eu não vou bater,
como essa movimentação que nós vimos. Como, amados? Eu vou apoiar uma movimentação onde deputados estão ali junto com aquela baderneira, batendo em pessoas, quebrando coisas, tacando fogo. Não há como apoiar algo assim, pelo menos não da minha parte. Se você apoia, se é a sua forma de entender, amém. É você e Deus, sou eu e Deus. Mas, repito mais uma vez, não tenho postado coisas sobre políticas porque quero, mas porque entendo que não posso me omitir. É aquela frase, né, que você já conhece de Martin Luther King. O que me preocupa não é o barulho vamos dizer assim, vou mudar um pouquinho, dos agressores, desses que estão fazendo baderna, mas é o silêncio dos inocentes, sabe? É o se esconder daqueles que apoiam, daqueles que acreditam no presidente, mas se escondem com medo de serem apedrejados, de serem apedrejadas por aqueles que não apoiam. Não tenha medo, repito, a não ser que você não tenha base, não tenha maturidade para receber essas afrontas. Eu não tenho postado nada contra ninguém. Eu tenho postado a favor do presidente que eu acredito. Não posto ameaças, não posto calúnias, não posto afrontas, não posto acusações. Eu simplesmente posto a favor do meu presidente. E quando eu levanto uma live, eu não estou levantando uma live para receber opiniões. Eu estou levantando uma live para dar opiniões. Dentro do meu Facebook, estou dando a minha opinião a quem quiser ouvir. Quando eu quero opiniões, eu vou em outros sites, eu vou em outros Facebooks, eu vou no canal de outras pessoas, talvez até no seu canal, para ver o que você está falando, para ver como você está pensando. Faço a minha análise, na maioria das vezes não comento quando discordo, porque é o seu Facebook. Amém? Então, essa é a minha forma de agir nas redes sociais. Eu posto a quem eu apoio e eu oro por quem eu não apoio. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa revelar ao seu coração o que realmente está no coração dele e como nós devemos agir e reagir em relação a toda essa questão política que estamos vivendo no nosso país. Quero fechar dizendo que eu fiquei muito feliz pelos pastores estarem ali orando com o presidente da República, seja ele um homem honesto ou não, seja o presidente um homem de Deus ou não, seja ele verdadeiro ou não. Nós tivemos um grupo de homens de Deus, de pastores, que alguns não consideram, mas que eu considero, que eu respeito e que eu quero honrar a vida desses homens, independente das falhas e erros que eles possam cometer, porque são homens. Eu fiquei muito feliz, porque nunca vi acontecer. Eu mesmo já estive lá, naquela rampa. Eu mesmo já subi lá em cima, no terraço, e lancei óleo ungido sobre aquela rampa, junto com o pastor Denis e mais uma ou duas pessoas. Não lembro exatamente agora quem estava. Mas nós subimos no terraço daquele palácio alguns anos atrás, já faz um bom tempo, e ungimos aquele lugar e profetizamos sobre aquele lugar e lançamos óleo sobre aquela rampa. Foi um pouquinho, né, para não sujar, para não, foi mais profético. E agora ver os pastores, o evangelho lá em cima sendo anunciado, as orações, a Bíblia sendo lida ali na rampa do Planalto, onde tanta coisa ruim já passou. Foi uma alegria grande para o meu coração. E eu penso que deveria ser uma alegria para o coração de todo cristão, aqueles que apoiam o presidente e também aqueles que não apoiam, porque a Bíblia está no Planalto. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.